dia a todos. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia, Toninho, tudo bem? Bom dia aos hospitais que estão entrando. Dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aí esperando aí dar o nosso tempo marcado para a gente poder iniciar, ok? Bom, muito bem. Vamos prestigiar aí todos que chegaram no horário marcado. Vocês me ouvem bem? Sim, doutor Jaime. Alto e claro. Opa, ok. Bom, é uma satisfação, então, tê-los aqui de novo na nossa Assembleia dos Hospitais Participantes do programa CQH. E hoje nós trazemos aqui com muita satisfação também o Hospital da Santa Casa de Mineira, nas pessoas da Cíntia Cazon e da Paula Castinato, Chestinato, né, Paulo? E elas são líderes em recursos humanos, em gestão de pessoas, e vão compartilhar conosco uma boa prática do hospital nesse tema. Nós temos aproximadamente aí 40 minutos de apresentação delas. Elas estão aqui conosco já presentes. E a apresentação delas é gravada por uma questão até de segurança e de garantia aí para a transmissão da gente. Essa apresentação vai ser, então, disponibilizada para nós aqui agora, e elas estarão presentes conosco aqui após a apresentação para fazer breves considerações e também estar à disposição de vocês para dúvidas, ok? Muito bem, então, Cíntia, pode compartilhar conosco a palestra e vamos prestar atenção aqui atentamente. Bom dia a todos. Eu só gostaria de dar algumas instruções antes da gente passar a gravação. Se possível, que todos mantenham o áudio no mudo e a câmera aberta, se possível, ok? Obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao CQH, que nos convidou para participar da Assembleia. Meu nome é Cíntia, ocupo a função de diretora de recursos humanos e de qualidade. Estou na área da saúde há 22 anos e aqui na Santa Casa há 3 anos e 4 meses. Sou graduada em Ciências Econômicas. Ao longo da minha experiência na área da saúde, pude aprimorar os meus conhecimentos realizando uma pós-graduação no Centro Universitário da São Camilo, em São Paulo, e também realizar um MBA em Gestão de Pessoas com ênfase em Estratégia na Fundação Getúlio Vargas, em Campinas. Olá, bom dia a todos. Também quero agradecer a oportunidade de participar da Assembleia. Eu sou Paula Sequinato, atuo na Santa Casa há 18 anos, na área de recursos humanos. Estou responsável pela área de desenvolvimento, recrutamento e seleção e apoio ao funcionário. Trabalho diretamente com a Cíntia e vou falar um pouquinho também da minha formação. Eu sou formada em psicologia, tenho pós-graduação em gestão de saúde, também gestão em treinamento e desenvolvimento e metodologia ativa de treinamento, e possuo a formação em coaching. E durante todo essa apresentação, vou compartilhar um pouquinho com vocês como foi a minha experiência dentro do projeto de gestão por competências. A missão da Santa Casa é promover qualidade de vida em saúde a todos com excelência em todas as áreas, contribuindo para a melhoria da sociedade em geral. A visão: ser referência em modernidade, gestão e filantropia em saúde. Nossos valores: humildade, seriedade, respeito, credibilidade, ética, imparcialidade e profissionalismo. Em relação ao perfil da instituição, ela foi fundada, a Santa Casa de Limeira, em 17 de fevereiro de 1895. Já existe há 129 anos. É uma instituição filantrópica, de porte grande e de referência em alta e média complexidade. Atualmente, temos ativos 240 leitos,
sendo que 186 são leitos de enfermarias e 54 leitos de UTIs, contemplando adulto e infantil. Em relação aos nossos atendimentos, nós atendemos 80% do Sistema Único de Saúde e 20% de outros convênios, incluindo o nosso convênio próprio, que é o Frei Galvão Saúde, com 25 mil vidas. Nós temos uma estrutura de recursos humanos que contempla 1.443 funcionários e 300 médicos. Também somos um hospital ensino, com 78 alunos internos e 93 residentes. No início da minha jornada na Santa Casa de Limeira, eu tive a percepção que existia a necessidade de revisão do organograma funcional, revisão dos descritivos de cargos e, posteriormente, o meu objetivo era fazer essa socialização dessa reestrutura para os demais colaboradores. Também, junto a isso, foi feita uma reestrutura do modelo e aplicação da pesquisa de clima. E nós pudemos contar com a aplicação dessa pesquisa no final do ano de 2021. Tivemos uma adesão incrível, 95% dos nossos colaboradores participaram e, de forma ativa, nós pudemos coletar bons resultados. Foi possível de analisar, através da aplicação dessa pesquisa, que a minha percepção era exatamente a percepção dos nossos colaboradores. Então, foi possível começarmos a dar continuidade na análise das nossas necessidades dali para frente. Que uma delas seria definir um padrão, um método para a gestão de pessoas. Que, nesse sentido, como eu já tinha uma experiência profissional anterior e acreditava no método e pude observar resultados positivos na minha experiência anterior, vislumbrei estar aplicando, ou melhor, implantando esse método na Santa Casa de Limeira. Também, juntamente com a pesquisa de clima, nesse mesmo ano, nós fizemos a revisão dos alinhamentos do nosso planejamento estratégico da instituição. E nós observamos que necessitava definir as nossas competências organizacionais, de lideranças, operacionais e técnicas. Tudo isso, com certeza, estaria adequado ao processo que a Santa Casa se inseriu em 2013, cujo nosso modelo de gestão é o CQH, que é o compromisso com a qualidade hospitalar. Falando do planejamento estratégico, o nosso objetivo estratégico estipulado na revisão do ano de 2022 foi fortalecer pessoas qualificadas e treinadas e a retenção das mesmas. Para isso, nós precisávamos estruturar a gestão de pessoas através de ferramentas de desenvolvimento, definição de critérios de desempenho e acompanhamento desses resultados. Foi aí, exatamente nesse momento, o universo conspirou de forma positiva para com a Santa Casa de Limeira. Nós encontramos com a empresa Fator RH, que tinha 25 anos de know-how na implantação do método gestão por competência e mais na área da saúde. A Fator RH
Além de nos auxiliar como parceira e consultora na implantação do programa Gestão por Competência, também nos auxiliará com um sistema de informação, que é o GCPEC, que nós vamos apresentar ao longo da Assembleia. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês como foi a operacionalização de todo esse projeto de gestão por competências. No primeiro momento, quando nos reunimos com a consultoria, definimos algumas áreas onde poderíamos atuar. Primeira coisa, foram definidas as estratégias do PEC, que é o perfil estruturado de competências. Mais à frente, eu vou especificar um pouquinho mais o que seria o PEC. Também definimos a avaliação de desempenho, o acompanhamento dos planos de ações gerados por essas avaliações, os feedbacks, a pesquisa de clima e também a mudança do processo de recrutamento e seleção baseado em competências. Dentro do PEC, esse perfil estruturado de competências é a base de todos os processos que nós implantamos. Ele começa desde a avaliação, a seleção e também o desenvolvimento. Como assim? Bom, na seleção, o que nós tínhamos antigamente era o processo seletivo, já fazíamos o processo de avaliação, porém ela não estava baseado dentro do nosso descritivo de cargos antigo. Então, com o PEC, hoje, como ele funciona? A recrutadora, ela já recebe quais são as competências necessárias para o cargo em aberto. Com isso, ela faz a avaliação, depois nós fazemos também a avaliação da experiência e, posteriormente, a avaliação de desempenho baseada nos mesmos critérios. E o desenvolvimento, então, desse candidato, posteriormente desse funcionário, ele é contínuo desde o momento do processo seletivo, da avaliação de experiência, da avaliação de desempenho e também dos feedbacks que vão sendo gerados durante o ano. Vou falar para vocês agora como que funcionou, né? Como foi a linha do tempo desse projeto. Então, o primeiro passo foi a estruturação do Comitê de Competências. Esse comitê, ele foi organizado por pessoas de diversas áreas: recursos humanos, desenvolvimento, comunicação, qualidade, enfermagem e a participação também da diretoria e da superintendência. Por que nós pensamos nesses cargos? Porque são cargos estratégicos e que também estariam ligados a essa mudança cultural que era necessária. Nesse momento, foi definida também quais eram as responsabilidades desse grupo. Essas responsabilidades estariam ligadas à definição dos ciclos de avaliação, das metas técnicas que nós teríamos dentro da instituição e também da análise dos resultados, tanto da avaliação de desempenho, dos feedbacks e alinhamento desses resultados, né, às estratégias, tanto de RH quanto às estratégias institucionais. Bom, já em fevereiro e março, nós iniciamos o processo de comunicação. Esse foi um processo muito importante, porque nós queríamos envolver todos os funcionários, e para isso a gente também definiu um nome, que o projeto se chamava Semeando o Desenvolvimento. Primeiro, nós definimos algumas estratégias que seriam voltadas aos funcionários. Então, aí na foto, vocês podem ver que tem uma árvore, né? E cada funcionário recebeu uma folhinha, e essa folhinha significava com o seu nome, ele escrevia o seu nome e ele colava na árvore, mostrando que ele fazia parte desse projeto, que todos nós éramos uma parte do projeto. E aí, paralelamente com a liderança, nós fizemos um dia para o lançamento do projeto, explicando quais eram as estratégias. Nesse dia, eles receberam uma camiseta, nós combinamos de usar toda sexta-feira essa camiseta para divulgar o projeto. Receberam também uma semente, que a gente até falou que ela seria plantada para que representasse o início também desse momento. E fizemos também uma pasta que ele recebia toda a orientação geral das etapas e das avaliações que seriam feitas. E a gente acredita que esse foi um momento muito estratégico, porque não adianta iniciar
um projeto se nós não envolvermos todos os colaboradores. Na sequência, a gente trabalhou com a consultoria a realização de algumas oficinas, então eles vinham para nos treinar e para revisar os nossos descritivos de cargo e montar o PEC. Então, só para vocês terem ideia, nós tínhamos um descritivo padrão e a partir desse momento nós queríamos incluir também as competências que foram definidas. Primeira revisão foi só com cargos de liderança. E ela aconteceu aí, então, no mês de março e abril de 2022. Depois disso, já iniciou a primeira etapa do projeto piloto de avaliação de desempenho. O momento foi avaliar a avaliação apenas dos líderes. Por quê? A gente entendeu que é importante que o líder passe pelo processo de avaliação para depois também ele se tornar um avaliador. Então, em cima do PEC, foram criadas as avaliações de liderança e foi realizada, então, de maio a agosto de 2022. Já em agosto, nós fizemos uma oficina com os líderes também, que foi a oficina do feedback de elogio. Essa foi uma ferramenta que temos dentro do sistema GCPEC. Ela é estruturada para o registro das informações, mas junto com esse registro é importante também orientar as estratégias. O porquê é importante realizar o feedback, e foi isso que a gente fez nessas oficinas. Mês de setembro, nós já começamos a mudar o processo de recrutamento e seleção. A base hoje do sistema GCPEC está linkada ao site da Santa Casa, então todos os currículos que nós recebemos, ele já recebe e já envia para a nossa base dentro do sistema de gestão por competências. E uma outra oficina foi a oficina das descrições de cargos agora dos colaboradores. Então, nós aproveitamos esse primeiro momento, né, que estávamos já mexendo com o processo seletivo, nós também fizemos essa oficina dos PECs operacionais. Se vocês olharem na foto, os próprios colaboradores participaram da revisão desses descritivos. Por quê? Porque é importante também que, além do líder olhar para o cargo, o próprio colaborador, ele teve a oportunidade de ir lá e colocar as suas sugestões sobre o cargo que ele está. Num outro momento, já em outubro, aí sim nós fizemos a segunda oficina de feedback, que era o feedback de orientação. Então, nós também destacamos a importância do registro das informações quando o funcionário precisa ser orientado, e juntamente nós incluímos o processo de realização de requisição de pessoal pelo sistema GCPEC. Novembro e dezembro foram a realização do projeto piloto de avaliação com colaboradores. Então, nós pegamos um número pequeno de colaboradores e realizamos o projeto piloto. E já no mês de dezembro, nós fizemos a finalização do ano com a participação também da consultoria na nossa oficina de entrevista por competência e avaliação de experiência. Então, esse primeiro ano foi um ano bastante desafiador, né? Tivemos várias atividades, cumprimos todas, tivemos muito envolvimento da nossa liderança nesse projeto, e aí seguimos para o segundo ano, que foi 2023, onde nós planejamos a realização do primeiro ciclo de avaliação de desempenho com todos os colaboradores. Esse foi também um momento muito importante, tivemos aí o envolvimento dos líderes, eles foram treinados na questão da avaliação dos seus colaboradores, orientados, e foi um grande sucesso, tanto da parte de como os colaboradores receberam a avaliação, tanto da parte dos líderes, como eles se posicionaram diante da avaliação de desempenho. Já em novembro e dezembro, nós realizamos o segundo ciclo, aí sim, de avaliação de desempenho dos líderes, ok? Para 2024, o planejamento nosso foi também agora a avaliação de desempenho de todos os colaboradores. O ciclo novamente foi de maio a novembro, né? Novembro e dezembro, estamos planejando fazer o terceiro ciclo de avaliação de desempenho da liderança. E para 2025,
o nosso planejamento é que a gente realize uma oficina para revisão dos PECs e das competências organizacionais e das funções, porque isso também é importante. Ao longo do tempo, acontecem algumas mudanças e é importante a gente voltar e olhar para o nosso PEC, já que ele é a base de todo o nosso processo. Bom, já que eu falei tanto de PEC, eu quero só especificar um pouquinho para vocês o que é que tem nesse PEC, né? Então, quando o comitê define as competências organizacionais, elas estão baseadas na nossa missão, visão e valores. Nós temos isso em todos os cargos da nossa instituição. Para os líderes, nós definimos algumas competências de liderança. Então, significa que todo líder da Santa Casa, ele também tem dentro do seu PEC essa definição de competências. Além disso, aí no caso, cada líder tem o requisito obrigatório do seu cargo, que é a sua competência técnica. Então, esse é só um momento para vocês, um exemplo, né? Para vocês entenderem do que é formado o PEC de liderança. Quando eu falo do PEC operacional, ele contém, de novo, as competências organizacionais, são as mesmas, só que daí ele tem a competência da função do seu cargo específico e também a competência normativa, que é uma competência definida pela instituição, que no nosso caso ele é definido por questão de regras de disciplina, de horário de chegada, de faltas, de ausência. Ele avalia esse tipo de comportamento disciplinar dentro da instituição. E por último, ele também avalia a competência técnica de cada cargo, ok? Agora já falando um pouquinho, o que nós tivemos como mudança dentro da nossa instituição, né? Eu acredito que o desenvolvimento da liderança foi muito visível, porque eles começaram a ter uma ferramenta acessível e estruturada para realizar os processos. E eles começaram a ter o foco no desenvolvimento das pessoas. Como tudo isso tem um planejamento, o líder, ele obrigatoriamente precisa olhar para o seu funcionário e precisa começar a pensar nos processos de desenvolvimento. Então, isso foi bastante importante. Teve funcionário que, por exemplo, falou, nossa, meu líder nunca sentou comigo, agora ele senta, ele parou um momento para conversar comigo, né? Então, isso a gente percebeu como foi importante. Também houve um momento em que nós precisamos dar esse acompanhamento para o líder. Nós tínhamos que ler os planos de ação que estavam sendo descritos, revisar alguns junto com os líderes, porque às vezes é mais fácil você conversar com o funcionário do que você sentar e escrever o plano de ação. É claro que nós tivemos o suporte de todo lá da consultoria, das regras para escrever o plano, né? Mas a prática aí teve um pouco algumas dificuldades e nós tivemos um apoio dessa equipe, inclusive até hoje fazemos esse acompanhamento. A mesma coisa com o feedback. O feedback, ele é compartilhado com o funcionário, então é preciso também ter uma estrutura adequada para a escrita do feedback. E muito mais do que isso, é importante ter o equilíbrio, né, entre o feedback positivo e o negativo. Porque muitas vezes é mais fácil você corrigir o funcionário quando ele faz algo inadequado do que você motivá-lo, reforçar quando ele tem um comportamento adequado. Então, a gente tem tentado manter isso como parte da nossa cultura, realmente, também do reconhecimento e não só da orientação. O feedback, a gente percebe que ele é um grande desafio, né? Dentro das metas, de todas as metas que nós temos, ele é o desafio. O que a gente percebe? Ele é uma ferramenta que vem antes da advertência ou da suspensão. Ele é uma ferramenta de orientação, ele tem que ser uma conversa aberta e ele tem que ser imediato para que o funcionário entenda qual é a necessidade de mudança. Uma outra coisa que nós trabalhamos também é que o feedback ele tem que estar alinhado ao PEC do colaborador. Então, por exemplo, qual foi o comportamento que aquele colaborador teve que não está de acordo com o requisito do seu PEC? E isso gera um feedback. Então, é sempre importante estar alinhado. Outra coisa, eu já até falei no slide anterior, é o equilíbrio, né, entre as situações de elogio e de orientação.
Uma coisa que nós temos dentro do sistema GCPEC é o registro e o registro compartilhado. Já até falei, mas vou voltar aqui nesse ponto só para vocês entenderem. O colaborador tem uma senha e o gestor tem uma senha. Então, quando nós fazemos esse registro, ele também tem acesso a todos os feedbacks, aos planos de ações realizados, a tudo que é feito, inclusive ao PEC dele. Então, é importante que esse registro seja feito com bastante responsabilidade por ambas as partes. Também, todos os feedbacks, eles vão sendo desenvolvidos e são a base para avaliação de desempenho. Por exemplo, se eu tenho um colaborador que tem constantes atrasos e faltas, ele deve ter alguns feedbacks ao longo do ano que demonstraram para aquele colaborador que ele não estava tendo um comportamento adequado. Na sua avaliação de desempenho, isso deverá ser pontuado, inclusive linkado aos feedbacks que já foram realizados. Então, esse é o processo do desenvolvimento. E ele tem que ser contínuo, não é? Não é o momento da avaliação, por isso que a gente fala aqui para os nossos líderes, não é uma vez por ano que eu vou sentar com o meu colaborador. O feedback nos dá a oportunidade de sentar, de conversar, sempre que houver alguma situação específica, ok? Voltando ao processo de seleção, ele hoje está muito alinhado dentro da gestão por competência. Então, eu tenho uma equipe de psicólogas que atuam e elas recebem já, dentro da solicitação de vaga, da requisição de pessoal, todos os requisitos do PEC. Não só a parte técnica, né? Qual é o cargo, qual é a formação, mas também quais são os comportamentos que devem estar incluídos na avaliação desse candidato. Então, quando a gente faz a captação de currículos dentro já do nosso sistema, nós já colocamos os filtros, já puxamos os currículos, e aí o processo seletivo, ele é baseado na avaliação por competências. Então, nós temos algumas dinâmicas que avaliam as competências e depois fazemos a entrevista por competências. Esse candidato sendo aprovado, ele já passa pelo processo de avaliação de experiências baseado no processo de gestão por competências, ok? E aí agora eu vou falar um pouquinho da avaliação de desempenho. Sempre foi um grande desafio para a nossa instituição, né? Nós temos um número aí de mais de 1.400 colaboradores. Então, como fazer isso, como avaliar e como compartilhar isso com o colaborador? Então, o que é muito interessante nesse projeto é que nós temos o ciclo anual de avaliação, mas dentro da avaliação, ele gera também um plano de ação, ou seja, um plano de melhoria para aqueles itens que não estão dentro do critério estabelecido no PEC, ok? Então, nós fazemos a entrada aqui pelo sistema GCPEC, todos têm a senha, os funcionários e os líderes, e eles já partem para avaliação. Como vocês podem ver a imagem, eu coloquei aqui um pouquinho o PEC, né, um exemplo do PEC. Então, quando vai ser feita a avaliação, nós pedimos que o colaborador leia o PEC, coloque o aceite ou o concordo se aquela descrição está de acordo com o seu cargo e depois ele vai para a avaliação de desempenho. Nessa primeira tela, mostra a parte técnica, então é onde a gente tem um descritivo aí revisado com as especificações do cargo. E aí depois eu já vou mostrar aqui um modelinho onde o PEC descreve um pouquinho das competências organizacionais e as competências do cargo. Então, nós temos ali na primeira coluna as competências, na segunda coluna a definição das competências e depois os indicadores. E esses indicadores são a base para a nossa avaliação de desempenho anual. Só para vocês terem uma ideia, esse é um exemplo da nossa avaliação. Então, ali a gente tem o nome do funcionário, você tem o cargo, né? O avaliador, tem uma tabelinha com os números aqui, as notas, e aqui embaixo você tem a competência e o indicador a ser avaliado. Então, só para vocês terem uma ideia, a base da avaliação são as cores, onde o vermelho significa não cumprido, o amarelo cumprido parcialmente e o verde a nota esperada, que é o cumprido 100%. Essa é a ideia geral da avaliação de desempenho. Toda vez
que o colaborador tem uma nota amarela ou vermelha, vai abrir a oportunidade do plano de ação, ok? E aí, os principais números eu trago para vocês do projeto desde 2022. Então, a nossa avaliação de desempenho no primeiro ano, nós fizemos 90 avaliações, que foram os líderes e o projeto piloto de funcionários. Essas geraram 275 planos de ações. E fizemos também, nesse ano, de agosto a dezembro, 778 feedbacks, sendo 64% de elogios e 36% de orientação. O ano de 2023, que foi o segundo ano do projeto, nós já fizemos o ciclo completo de liderança e funcionários. Então, nós fizemos 879 avaliações, com 1.519 planos de ações que foram gerados. Feedbacks, aí nós já fizemos o ano todo, né? Então, foram 2.128 feedbacks, sendo considerados 41% de elogios e 59% de orientação. Para 2024, o terceiro ciclo de avaliação, até o mês de setembro, nós já fizemos 754 avaliações, com 737 planos realizados e 1.792 feedbacks, sendo 49% de elogios e 51% de orientação. Se vocês perceberem, do ano de 2023 para 2024, nós temos um número menor de plano de ação. Isso é bastante esperado. Por quê? Algumas pessoas tinham pendências em 2023 e nós percebemos que em 2024 eles já conseguiram desenvolver esses gaps e não apresentam mais essas pendências de plano de ação. Isso é muito importante porque mostra o desenvolvimento das pessoas. Aqui nós temos as metas institucionais que foram definidas. Então, como metas, nós temos que cumprir mais de 90% de avaliação de desempenho dos colaboradores. Nós temos que ter menos de 10% de plano de ação vencido. Então, nós conseguimos cumprir essas duas metas. No caso da primeira, em 2023, nós chegamos a 100% de avaliação de desempenho das pessoas e também no plano de ação nós tivemos 0,1% de plano de ação vencido. Que é isso, Paula? São aqueles planos de ação que foram acordados com os funcionários, passaram-se os 6 meses e alguém esqueceu, por algum motivo, de dar baixa, de sentar com o funcionário e dar baixa nesse plano. Então, isso é uma coisa que nós não gostaríamos que acontecesse e nós temos acompanhado isso para que o gestor esteja sempre dando essa devolutiva após os 6 meses para o funcionário. A meta 3 é a nossa meta de feedback. Esse é o nosso grande desafio, porque nós temos a meta de 80% dos feedbacks realizados. Mas nós ainda não conseguimos atingir essa meta, estamos em 50%, 60% de feedbacks. Você vai falar assim, Paula, mas vocês têm mais de 2.000 feedbacks e vocês têm 1.400 colaboradores. Isso daria mais do que 80%. Sim, mas o sistema, ele considera o número de colaboradores que receberam feedbacks. Então, muitas vezes, um colaborador recebeu 3 feedbacks e o outro não recebeu nenhum. Então, a meta é que, pelo menos, durante o semestre, cada um dos nossos colaboradores receba pelo menos um feedback. Se não for de orientação, que seja de elogio. Os desafios. Acho que esse é um momento importante também. Quais são os desafios que nós temos aí já nesse terceiro ano do projeto? Seria a avaliação criteriosa baseada em fatos. Uma das estratégias muito importantes é que toda avaliação, ou mesmo feedback, nós temos que ter um fato específico, né? O líder ele precisa ser criterioso, precisa se posicionar como funcionário. Porque acontece algumas vezes de pegarmos alguns problemas comportamentais na instituição e isso não aparecer nem no feedback, nem na avaliação de desempenho. Então, a Cíntia, juntamente com a nossa equipe, nós temos tentado colocar essas situações e alinhando com os líderes essa necessidade
né? Que no momento da avaliação é o momento onde o líder precisa se posicionar sobre isso. Então, o que eu já falei no slide anterior, o nosso desafio nesse momento é que o líder entenda a importância do feedback e que isso seja também uma prática e uma cultura como um todo na nossa instituição. Nós temos líderes que têm um número maior, que são pessoas mais engajadas, que já transformaram o feedback numa cultura, e alguns que ainda não têm isso como prática no dia a dia. Ele acontece uma vez ou outra, mas não é uma prática da sua gestão. Então, nós temos trabalhado individualmente com alguns líderes. O último item que eu coloquei é sobre a gestão do tempo. Nós sabemos que a cada novo processo, o líder precisa ter uma organização. Então, o que a gente passa para a nossa equipe de liderança é que sempre, durante um mês, ele precisa separar um tempo para o acompanhamento de todas as ações da gestão por competência, para olhar os planos de ações, para olhar para a sua equipe, para alinhar as estratégias dentro de tudo isso que nós já falamos durante o projeto de gestão por competências. A nossa equipe de recursos humanos, ela tem um trabalho contínuo nessas atividades. Então, não dá para dizer para vocês que é um trabalho que vai ter fim. Ele teve começo, mas ele não tem fim. Então, eu tenho pessoas dedicadas exclusivamente ao acompanhamento da avaliação de desempenho, do vencimento dos planos de ação e até mesmo dos feedbacks, não só das metas, mas olhando, lendo aquilo que está sendo escrito, revisando isso com os gestores. E, além de tudo, fazendo o planejamento das atividades e executando essas ações. Então, é um projeto que tem que ser muito bem pensado e tem que ser acompanhado com muito critério. Bom, em resumo, então, já finalizando aqui a nossa participação, eu acredito que nós colhemos desse projeto, né, uma liderança focada no desenvolvimento das pessoas. Nós conseguimos criar planos de treinamentos baseado na avaliação de desempenho e das necessidades da nossa equipe, porque nós temos relatórios hoje dentro do sistema que nos mostram a necessidade individual, a necessidade do setor e a necessidade do grupo, da instituição. Então, isso nos permite criar planos de treinamento específicos voltados a esses grupos. Uma outra coisa, nós desenvolvemos algumas políticas e processos de recursos humanos dentro da gestão de competência. Criamos métricas e indicadores que anteriormente nós não tínhamos como medir, e hoje nós temos, também são os relatórios que nós tiramos do sistema, e o alinhamento de todos esses dados, de todas essas análises, junto com o modelo de gestão do CQH. Só para vocês terem ideia, eu coloquei alguns itens do roteiro que estão linkados a esse projeto. Alguns deles, anteriormente ao projeto, nós não tínhamos como atender esses itens e hoje nós estamos atendendo plenamente, desde a pesquisa organizacional, de clima, desde a questão da seleção de pessoas com critérios, a avaliação de desempenho, a definição das competências, que é ali no Fundamento 5, a avaliação de líderes e as séries históricas de alguns itens. Então, isso para a gente trouxe também esses requisitos que estavam fragilizados anteriormente e nós conseguimos linkar com a gestão por competências. Nós queremos fazer um agradecimento aqui a toda a equipe da Fator RH, que foi essa consultoria que nos apoiou no início ao fim e até hoje nos acompanha no desenvolvimento desse projeto. Eles fizeram todos os treinamentos das oficinas, ajudaram o comitê na definição das estratégias, exatamente por terem a experiência. Como nós somos uma grande empresa, então tudo que nós fazemos tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem planejado, e a experiência que eles tinham já nos orientaram, nos trouxeram qual era o caminho que nós deveríamos seguir, e deu tudo certo. Então, um agradecimento aí a toda a equipe. E, além de tudo, eles trouxeram também algumas inovações para a gente. Eu falei muito do sistema, né? Eu trouxe uma fotinho, mas eles trabalham com a metodologia ágil também, que facilita muito o nosso trabalho, que é o aplicativo.
Então, a maioria das funções que nós fazemos, nós temos também o acesso pelo aplicativo, não só a equipe de lideranças, mas a equipe de funcionários. Então, isso também facilita. Você pode fazer uma avaliação de desempenho. Se você não conseguir fazer lá no seu computador, na sua sala, você pode conseguir um local mais privativo, fazer um feedback, sentar com o seu funcionário e o próprio funcionário também ter essa facilidade de acesso ao sistema, ok? Bom, era um pouco o que nós queríamos compartilhar com vocês. Agradeço muito a atenção e estamos disponíveis se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conversar. Acredito que a equipe do CQH também tem o nosso contato, o nosso e-mail, para que nós possamos compartilhar as informações. Muito obrigada. Bom, então eu gostaria de parabenizar a equipe de gestão de pessoas da Santa Casa de Limeira, porque a experiência que trouxe aqui para nós hoje foi muito bacana, com muita informação, embora tão exprimida aí, talvez pelo nosso tempo, né? Mas agradecer a Cintia e a Paula por compartilharem conosco essa experiência exitosa. E eu gostaria de abrir a palavra para a Cintia e para a Paula, que estão aqui conosco agora, se elas quiserem fazer alguma contextualização, algum complemento aí da apresentação dela, em breves palavras. Cintia e Paula, fiquem à vontade. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Como foi falado no início, né, nós fizemos aí uma gravação, né, de toda a nossa prática. O tempo realmente foi determinado pelo CQH, né? Nós tivemos no máximo 40 minutos. Então, assim, nós tentamos ao máximo exemplificar, né, qual foi a cronologia, né, desse tempo, quais foram os nossos desafios, as nossas metas, enfim, foi bem explanado, acredito, ao longo da apresentação, né? Não sei, se ficou ainda, né, alguma falta ou alguma necessidade por parte de vocês de saber algo em específico de algum ponto apresentado aí na Assembleia. Então, tanto eu quanto a Paula, que estamos aqui presentes, nós vamos deixar aberto para vocês estarem à vontade, né? Porque talvez, eu não sei qual é o ponto que cada instituição que está nos assistindo estão em relação a esse método, ou se existe algum método, né? Então, cada um que está nos assistindo, cada instituição, talvez tenha aí uma necessidade de esclarecimento. Como o tempo aqui também é curto, ao invés da gente ficar falando, gostaria de deixar aberto para vocês Certo. e para que a gente possa auxiliar dentro do possível. Muito bom. Muito obrigado, então, de novo a vocês. Eu estou aqui pelo meu celular, então eu vou precisar me comportar aqui bem para poder acompanhar o chat ao mesmo tempo, né? Mas estou acompanhando aqui, parabéns de todos aí, muitos parabéns aí a vocês. Obrigada. Até o momento não apareceu nenhuma questão, e aí então eu vou me atrever a, a fazer uma provocação aqui para vocês possam trazer um pouco a experiência a respeito dessa questão do feedback, né? Porque ela é uma prática que veio aí com toda essa iniciativa de vocês, né? Embora haja ainda um desafio no sentido de alcançar a meta que vocês colocaram, né? De pelo menos um registro para cada colaborador, né? Mas já atingiram um bom percentual de registros até o momento. Então, eu ia comentar um pouco sobre essa experiência, porque eu tive oportunidade também, durante a minha experiência de gestor, de fazer o feedback. Não é uma coisa fácil de fazer, né? E também, às vezes, a gente cai numa armadilha no início, né, dessa experiência,
de oferecer ao nosso interlocutor um juízo de valor nosso sobre algum aspecto que a gente está comentando. E, com o tempo, eu fui aprendendo a tentar abstrair isso, né, da prática, ou seja, transformar o feedback mesmo numa transmissão de informações, ou de elogios, ou, eventualmente, de alguma oportunidade de melhoria, mas no sentido de transmitir só fato e não juízo de valor. Queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre isso, a experiência de vocês. Posso responder? Muito boa a colocação do doutor. Com certeza, esse é um grande desafio para todos, porque não faz, né, a parte do dia a dia dentro do hospital. Nós temos, né, diversas funções, diversas formações, né, inclusive. Então, não é algo que é cultural dentro das instituições, né? Então, por isso que a Paula enfatizou bastante, né? Ela que participou ativamente da implantação com todos, e ela enfatizou bastante a importância do PEC, que ali está descrito, né? Na verdade, o que é o PEC? É o descritivo de cargo, cuja tem todas as atividades, as responsabilidades, as competências com seus conceitos e os indicadores, exatamente para fugir dessa subjetividade e levar, né, e deixar por alguma falha aí na hora da relação, da comunicação com esse colaborador, tentar minimizar ao máximo o juízo, que a gente classifica assim, tentar excluir ao máximo a pessoalidade, né? Qual é a minha visão sobre o fato? Então, nós tivemos todo esse trabalho antes nas oficinas para trabalhar com a consultoria, tentamos documentar ao máximo tudo isso nessa estrutura desse critério que temos de todo essa base, né, de PECs e competências. É claro, né, que mesmo fazendo tudo isso, nós não conseguimos 100% fugir aí de uma subjetividade ou de uma pessoalidade, né? Porque nós somos seres humanos e cada um de nós, além de ter uma experiência profissional, né? Nós temos as nossas crenças, os nossos valores, né? E às vezes acaba assim se misturando. Então, por isso que nós da equipe do RH, que a Paula falou, é um processo infinito. Nós estamos acompanhando 100% do tempo e dando suporte para a nossa liderança e para o nosso operacional, exatamente para não fugir desse foco, porque senão realmente a gente corre o risco de, ao invés de ter um desenvolvimento de pessoas, estimular as pessoas, ter uma infelicidade de acontecer ao contrário, de perder pessoas por desmotivação, né, e etc. Então, qual é o segredo de tudo isso? É realmente o tempo todo a gente ficar falando para as pessoas e olhando para o que elas falam ou o que elas escrevem, se está baseado em fatos. O que seriam esses fatos? Se estão dentro do PEC da instituição, se estão dentro de algum procedimento na instituição, se estão dentro de uma política. Então, a nossa base é tudo o que é tratado, né, e descrito dentro da instituição. Eu acho que se a gente, né, pelo menos é a nossa experiência, né, Paula? Vou passar para a Paula para não ficar só eu falando. Eu acredito que, em resumo, pela nossa experiência nesses 3 anos aqui, quase de projeto, né, de programa, que o primeiro ano foi mais realmente estudo, montar o esqueleto, como que vai ser, né? Mas vamos falar assim, nos últimos 3 anos é que realmente a gente começou a implantação e ainda foi parcial. Então, eu considero que nós estamos engatinhando ainda nesse programa de desenvolvimento e de gestão por competência, e que a gente não está no momento de deixar, não.
para exatamente não acontecer isso que o doutor falou. Sim, é verdade. E nas oficinas nós fazíamos algumas dinâmicas práticas. Então, isso que a gente falou que o treinamento ele é importante, porque o maior medo é como é que meu colaborador vai reagir. E nós não tivemos, a gente, como RH, a gente fala o seguinte: se na avaliação de desempenho ou no feedback houver qualquer tipo de problema, não haver um consenso ali, eles podem nos procurar. Então, algumas situações eles nos procuram, mas quando você usa a estratégia certa, como a Cíntia falou, o que aconteceu? Olha, eu vi você fazendo isso, isso, isso. Isso não está de acordo com o PEC. Então, resumidamente, é essa a orientação. Não vou julgar, eu vou falar se eu achei bom ou ruim, porque alguns feedbacks tinham muito assim, eu não gostei do que você fez. Isso, né, é um sentimento. Agora, quando você fala, olha, você teve essa atitude, você lembra como foi? E aí ele conta. Você acha que isso está de acordo com o que nós temos aqui? Não, não está. E é isso que a gente faz no dia a dia. Então, a consultoria nesses treinamentos focou bastante essa prática que tem que ir desenvolvendo, como a Cíntia falou, todo dia. Ah, muito bacana. Muito obrigado, Paula, pela sua contribuição. Obrigada. Eu vou aproveitar o chat aqui, porque a Fernanda trouxe para a gente uma pergunta e que ela gostaria de saber se vocês já tiveram a oportunidade de avaliar o resultado, não só de etapas dos planos de ação, mas num contexto geral vamos chamar assim, do projeto todo, na questão de desempenho, de uma forma geral, dos funcionários. E também da própria instituição, se houve já a possibilidade de perceber, né, algum indicador mais estratégico que pudesse estar relacionado com esse projeto de vocês. Bom, até na apresentação a gente colocou, é um item que até a gente está levando isso para o fechamento desse ano, que são é a evolução das avaliações de desempenho. Lá atrás, quando a gente dizia que a gente tinha uma mão de obra que precisava ser capacitada e desenvolvida, nós não tínhamos indicadores para dizer quanto tinha que desenvolver e aonde tinha que desenvolver. Então, essa métrica começou a ser criada com a implantação da avaliação de desempenho. Anteriormente, isso era uma percepção, os gestores tinham os treinamentos, nós tínhamos o treinamento, mas por uma necessidade ali da percepção do dia a dia, temos também os indicadores assistenciais, tudo isso baseado, mas não era algo individual, era algo que vinha do processo como uma necessidade. Com a implantação do processo, criaram-se essas métricas. Então, os relatórios hoje, eles nos permitem ver a situação como estava e como estamos em relação à parte técnica, à parte comportamental. Então, por exemplo, hoje, os planos de ações, o mínimo que nós temos é relacionado à parte técnica. E a maior parte, mais de 80%, é uma necessidade de mudança comportamental. Então, a gente sabe, sim, que houve evolução, até na apresentação eu citei. Nós tínhamos o ano passado quase o dobro de plano de ação que a gente tem esse ano. Porque a gente olha para o ano passado, itens que nós não estávamos cumprindo, e hoje nós já entendemos que esses itens já foram desenvolvidos. Então, é possível sim, os relatórios nos mostram, eu consigo tirar por setor para ver a evolução, e consigo tirar a evolução da empresa como um todo, e consigo tirar individual também. Eu posso elencar algumas competências, ou posso ver isso de maneira geral, quais são os maiores gaps que a gente tem. Então, é possível, e a gente conseguiu sim ver a evolução. Acho que foi isso, né, Cíntia? Ah, legal. Com certeza. E Ótimo. também só gostaria de contribuir com uma informação, né, no geral. No início da minha apresentação, eu falo, né, sobre alguns diagnósticos que nós fizemos, que nos levou a ter essas necessidades, inclusive de ter um método padrão de gestão de pessoas, né? E assim, é claro que a pesquisa de clima, ela tem. Nós trabalhamos em torno de 27 questões afirmativas, né, com os mais diversos
formatos de visão que a gente precisava em relação a relacionamento interpessoal, em relação a condições de trabalho, em relação à liderança, enfim, né? Tiveram várias questões, mas uma delas que, em relação a esse tema que nós estamos falando, que chamou bastante atenção, é que nós tínhamos 50% de satisfação em relação a feedbacks, né, quanto ao desempenho dos colaboradores. Então, embora não tinha esse programa instituído, mas lógico, né, que as pessoas conversavam, davam feedbacks no dia a dia aí dos seus trabalhos. Mas nós tínhamos sim uma deficiência, né, que demonstra aqui nos resultados da pesquisa, que nós tínhamos 50%. Depois, em 2022, como eu falei, a gente começou parcialmente a implantação desse programa. A gente já começou a ver melhorias. Esse índice, né, nós utilizamos a mesma metodologia, então nós não alteramos em nada, né? Foi para 77%. E nós mantivemos em 2023 a mesma metodologia de aplicação de pesquisa, exatamente para a gente conseguir realmente avaliar, né, a mesma visão. E nós já fomos para 87%. Nesse mês, estamos aplicando a pesquisa de 2024, ainda tem hoje e amanhã, né? A gente divide os nossos colaboradores em vários horários, até porque a rotina de hospital é bem complicada, né? E aí nós vamos estar mensurando como está esse resultado. Se teve uma melhora, Ótimo. se não, se tem alguma oportunidade de melhoria. Ah, legal. Estou trazendo aqui também uma pergunta da Kyo, com relação ao envolvimento do corpo clínico, dos médicos. Não sabemos aí como é que é a composição, né, do corpo de funcionários, se eles são submetidos ou não a essas práticas. Se vocês puderem fazer alguma explicação sobre como envolver o corpo clínico e qual a estratégia que vocês utilizaram. Tá. Atualmente, o nosso corpo clínico ainda não está inserido, né, nesse programa de gestão por competência, mas já é um item do nosso planejamento estratégico desse envolvimento. O nosso corpo clínico, o formato de contrato de trabalho é diferente dos nossos colaboradores, né, que estão no regime de CLT. Mas independente desse formato, foi isso que nós estamos tratando. Nós, dentro do contrato de trabalho que eles têm, que a maioria é PJ, né? E independente disso, eles têm aí suas atividades, suas responsabilidades dentro da instituição. Então, que fase que nós estamos agora? Na confecção desse PEC. Nós já iniciamos dos coordenadores médicos, né? Já está pronto, vamos dizer assim, e aprovado esse PEC, e agora nós estamos no trabalho com o entendimento do programa Gestão por Competência, tudo isso que nós explanamos aqui, que foi o caminho que nós tivemos com nossos colaboradores. Então, o nosso objetivo agora, nesse momento, é começar com esses coordenadores, que nós estamos resumindo em 30, tá? Em 30 médicos, por enquanto, para ver como é que vai ser esse piloto e depois trazer isso para os demais. Mas realmente não tem como, né, o corpo clínico, a parte médica, estar fora desse programa, né? Na verdade, tudo começa aí, né, pelo médico que está atendendo o paciente, que faz uma prescrição, e aí todo o restante da equipe, né, vai seguindo. Então, não tem como ele estar de fora, senão um vai remar para um lado, o outro vai remar para o outro, né? Então, realmente, a Sim. gente está nesse caminho. O que a gente percebe, observando um pouco as instituições que, como vocês, têm já experiência com essas práticas, um pouco de necessidade de adaptação, justamente pelo fato do corpo clínico, muitas vezes, ser fornecedor de serviço através de várias empresas, ou uma empresa, enfim, com vários médicos
relacionados, depende muito de cada instituição, mas o que a gente percebe é que é uma prática de gestão de pessoas com grande detalhamento realizada para os colaboradores com vínculo empregatício, e essa prática servindo de modelo para uma adaptação para fornecedores de serviços, né? Até por uma questão mesmo legal e de não onerar eventualmente com algum passivo a própria organização, ela vai adaptando esse modelo para o fornecedor de serviço. E às vezes não só o médico, mas algum profissional da equipe multiprofissional que possa ser também fornecedor através de pessoa jurídica, enfim, é o que a gente percebe mesmo, né? Às vezes modificando, né? Mas mantendo, vamos chamar assim, uma estrutura, pelo menos, e um conceito para não haver muita diferença com relação à própria questão das competências. E aí eu vou emendar uma pergunta que eu tinha já separado aqui, porque vocês comentaram sobre a instituição do Comitê de Competências de vocês, o que é muito interessante, né, por uma questão mais de gerenciamento e continuidade do projeto. E eu ia perguntar um pouco sobre essa questão das competências, que seriam competências das pessoas, se vocês já pensaram numa próxima fase ou numa melhoria em competências da própria Santa Casa, ou seja, da própria organização. É lógico que essas competências, que a gente chama de organizacionais, elas acabam se refletindo nas competências individuais, né? E eu não sei, eu não percebi na apresentação, mas eu entendo que competências individuais, algumas são gerais, e elas são horizontais para toda a força de trabalho, e talvez algumas sejam específicas dependendo da equipe que está sendo submetida, eventualmente, por exemplo, a equipe de assistencial pode ter alguma competência específica que a equipe administrativa não tem. Se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso. Ô, doutor, então, na verdade, quando a gente estabeleceu, as primeiras competências que foram estabelecidas foram as organizacionais. A gente acabou não citando ainda na apresentação, porque ficaria um pouco mais cansativo, mas a gente definiu, por exemplo, que a gente pegou a nossa missão, visão e valores, e esse comitê mesmo que definiu isso. O que é que uma pessoa que trabalha na Santa Casa precisa? Como é que ela precisa ser? E aí, nesse momento, nós pensamos desde o menor cargo até o cargo da superintendência, ele precisa ter essa característica. Então, foi um desafio, e para nós definimos como humanização, comprometimento e ética. Então, essas são as competências que cabem a todos os nossos cargos. Aí, depois disso, a liderança tem o grupo de competência de liderança, que é a parte de comunicação, foco em resultado, relacionamento interpessoal e visão sistêmica, e os cargos de funcionário, daí ele já entra no específico. Mas realmente a competência organizacional, ela foi aí o carro-chefe e ela entra todos os anos realmente nas avaliações. Ela pode ser revista? Pode. Por isso que nós programamos uma revisão para 2025. Mas nesse primeiro momento, desde o projeto piloto, ela tem se mantido essas três competências. Ok, eu acho que E até essas você respondeu. Ah, desculpa, Paulo, pode falar, Não, Paulo. pode falar, doutor. Não, é que a Lucimara fez uma questão aqui no fórum, relacionado também a competências, e eu acho que a Paula já respondeu, que é como faz a atualização, né, de um ciclo para o outro em relação a essas competências. Se exclui ou inclui alguma coisa, e eu acho que a Paula comentou que é justamente uma a manutenção dessas competências durante um ciclo e, eventualmente, quando for atualizar o outro ciclo, inclui ou não outros, né? Pelo que eu entendi. Isso. Na organizacional, nós não mexemos. Agora, lembrando que o PEC do funcionário, eu sempre falo isso para os gestores, ele pode ser mexido a qualquer momento.
né? Então mudou alguma coisa, e aí o gestor ele vai até o RH e ele faz essa atualização. Ainda eu falo, ó, antes de começar a avaliação, atualiza os PECs. Mas em 2025 nós vamos fazer a provocação de maneira geral, para todo mundo parar e olhar para isso, e a gente também vai olhar para essas três competências e falar: será que isso ainda nos representa? Será que o planejamento estratégico ainda está pedindo isso? Então a gente tem essa. Por enquanto, a gente não fez o global, mas a gente faz em 2025, né, Cíntia? Sim, porque essas competências organizacionais, né, quando nós falamos sobre a nomenclatura, né, humanização, comprometimento e ética. Então, foi muito bem trabalhado com esse comitê e administrado até pela consultoria, como a Paula falou, e focado na nossa missão, na nossa visão, porque não era simplesmente botar um conceito. O que que é humanização? Se você constar no dicionário, se você constar no Google, vamos dizer assim, o que é humanização dentro da Santa Casa, com a nossa realidade, com os nossos clientes, com os nossos colaboradores. Então, foi feito realmente personalizado o conceito de humanização dentro da Santa Casa e diante da situação daquele momento que nós estávamos vivendo, né? Que nem a Paula mencionou, o planejamento estratégico foi o nosso norte, né? E sempre será o nosso norte, ele é revisado, né? E ele é ativo, então nós sempre estamos fazendo o monitoramento aí dos nossos objetivos, das nossas ações, se elas vêm sendo cumpridas ou não, e não tem como essas competências organizacionais não estarem alinhadas. Até o momento, ok, mas nós vamos estar sim fazendo a revisão para ver se tem algo para ser retirado desse conceito ou para ser incluso nesse conceito. Inclusive, nós temos uma segregação, além do conceito da competência, no nosso PEC, nós temos os indicadores dessas competências, que é o que que nós vamos mensurar. Porque às vezes fica difícil para a pessoa, né? A gente não pode correr o risco de deixar a pessoa pensar assim: o que que é humanização para a Santa Casa, né? Ou o que é humanização para mim? E sair, né, executando e fazendo as coisas conforme o pensamento delas, né? Então é isso. Espero que tenha. Não sei se nós Se respondemos a pergunta, respondemos, mas qualquer é coisa isso. pode perguntar. Ok. Eu acho que aqui no chat. Pois não, alguém quer falar? Não. Eu acho que a pergunta da Tatiana, ela colocou aqui também a respeito dos terceiros, né? Então, acredito que foi respondida por vocês, né, Cintia e Paula? A gente já comentou sobre isso, utilizando aí o modelo já desenvolvido e adaptação para esses fornecedores de serviço. Nós Isso. não temos terceiros a não ser médicos, nós não temos nenhum tipo de serviço Ah, tá. terceirizado na nossa instituição. Todos os funcionários são CLTs, tirando o corpo clínico. Ok. Muito bem. Bom, eu acho que eu percorri aqui no chat, eu não sei se alguém quiser aproveitar nosso tempo, nós estamos chegando já ao final do nosso evento, para fazer algum questionamento, ainda está em tempo, ok? E eu faria agora uma consideração a respeito de um detalhe que eu achei muito importante da apresentação de vocês, que foi o relacionamento da prática de vocês com os fundamentos, né, do nosso roteiro. Isso foi realmente bastante importante, porque traz uma evidência de que o nosso roteiro realmente ele é bem sistêmico do ponto de vista de elementos principais que são os fundamentos e o relacionamento com as práticas, né? Então, foi muito bacana essa iniciativa de vocês de estar mencionando esses fundamentos e o relacionamento deles com a prática que vocês trouxeram, né? E deixa eu ver agora aqui no chat se apareceu mais alguma coisa. Bom, eu só não mencionei, mas fica até redundante os parabéns a vocês aí, que foram muitos parabéns aqui no nosso chat por
por várias instituições que estão aqui presentes, né? A Ana Flávia pergunta se nossa apresentação vai ser disponibilizada. Sempre a gente disponibiliza, viu, Ana? A gente faz a gravação do evento. O que acontece é que às vezes demora um pouquinho para fazer a edição. É um evento com praticamente uma hora e pouco de duração, então a gente tem um pouquinho de atraso, às vezes, para disponibilização, mas a gente vai disponibilizar. E, como sempre, a gente também pede, né, para os hospitais que estão aqui, quando receberem o link, para não compartilharem, né, com instituições que não estão aqui no programa e que não estiveram aqui conosco, porque existe a nossa preocupação com a confidencialidade, né, do nosso material. Então, a gente sempre pede para que esses links não sejam compartilhados. Muito bem, da minha parte, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a, a vocês, né, Cintia e Paula, que estiveram conosco, e a todos os outros hospitais que estiveram aqui conosco também. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação. Eu vou passar a palavra para vocês poderem fazer as últimas considerações, ok? Fiquem à vontade. Acredito que é nosso agradecimento mesmo. A cada oportunidade, eu até falei para a Cíntia, é uma oportunidade da gente também rever tudo aquilo que a gente fez, né? A gente para olhar para trás. E o CQH, desde 2013, realmente foi um norte. E quando a gente fala norte, é realmente desde a gestão de pessoas. Eu estou aqui desde antes do CQH e depois do CQH, e realmente ele faz toda a diferença aí no nosso dia a dia. Então, agradecer, que a gente tem muito orgulho de fazer parte desse programa e de tudo que a gente conseguiu alcançar aqui no hospital através do direcionamento, da gestão do processo aí dentro do CQH. Obrigada mesmo. Bom, eu faço das palavras da Paula as minhas também, né? Só tenho a agradecer o convite de vocês para estar participando aqui da Assembleia, né? E também agradecer todo o empenho, a parceria de vocês que nos auxiliam demais aí durante o nosso processo aí com o CQH. Agora nós estamos rumo ao novo manual, né? Então, só temos a agradecer toda a disponibilidade de vocês para tudo. Muito bem. Bom, doutor Milton quer fazer uso da palavra? Quer fazer alguma consideração? Fazer um merchandising, né, Jaime? Mas antes de fazer o merchandising, eu queria. Eu fiquei muito curioso, viu, Paula? Eu aqui anotei, eu costumo anotar, né, os pontos relevantes assim das palestras, né? E eu fiquei impressionado quando você falou que em 2023 vocês deram mais de 2.000 feedbacks, né? E que em 2024 eu acredito que vá para esse caminho, já que vocês estão com quase 1.700, né? Mais de 1.700 já, né? Então eu queria que vocês me esclarecessem, matassem minha curiosidade. Que horas que vocês conseguem dormir? Tá? Mas brincadeira, lógico, né? Mas parabéns. Eu acho que, acho não, tenho certeza, uma das palestras, né, mais impressionantes que eu ouvi, né, nas assembleias dos hospitais. Queria parabenizar vocês pelo trabalho, queria parabenizar a Santa Casa de Limeira, né, por esse trabalho. A Santa Casa de Limeira, que eu tive o privilégio de ir com o doutor Jaime entregar o primeiro selo. Você lembra, né, Jaime? Fomos lá, eu e você entregamos o primeiro selo. E a gente tem acompanhado a evolução do trabalho de vocês, tá? E isso daí é um motivo de orgulho, uma sensação assim de gratificação para nós no CQH pelo trabalho que vocês têm feito aí, se tornando, né, justificando vocês serem referência na região lá de Limeira. Então, queria pedir para que vocês transmitissem à diretoria da Santa Casa o nosso orgulho de vocês fazerem parte dos hospitais participantes do programa CQH.
E agora um pouquinho de merchandising, mas que tem relação com isso que vocês falaram, convidar os hospitais que estão aqui na Assembleia a estarem presentes no dia 7 e 8 de novembro no nosso congresso, o CQH 2024, é a 24ª edição do nosso congresso. E esse congresso, apesar de ele será realizado na forma híbrida, então vocês terão acesso através da internet e presencial, mas eu queria reforçar aqui o convite da possibilidade de estarem presentes aqueles que puderem. Porque nesse congresso, no dia 8, nós estaremos lançando 2 livros. 2 livros Sangue Puro. E um livro que é voltado a um livro que explica por que o CQH ele se mantém por 30 anos e sendo voluntário. Então, é uma pergunta que levantou muita dúvida, levantou muito questionamento, como que um projeto tocado por voluntários ele consegue se manter. Então, tem um livro que vai estar explicando isso, mas os nossos livros, Puro Sangue, do programa CQH, são 2 livros, um de gestão de pessoas e um outro que é voltado para os casos exitosos, de onde, então, inclusive, a Santa Casa de Limeira conta. Então, eu queria deixar esse convite e destacando a possibilidade da participação presencial, no qual, né, os presentes estarão recebendo esses 2 livros do programa CQH gratuitamente. Então, fica aqui o convite e, finalizando, né, mais uma vez, deixando os parabéns para vocês, Cíntia e Paula, né? Espetacular a palestra de vocês e continuem nesse trabalho. Eu fiquei muito sensibilizado, sabe? Vocês utilizaram um termo que eu acho que explica por que esse trabalho, esse projeto de vocês é exitoso, a humanização. Continuem assim, né? E parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada. Muito bem. Muito bem. Cíntia, tem algum comunicado para finalizarmos aqui o evento? Bom, só informar os hospitais que a gravação dessa assembleia ela fica disponível no canal do CQH no YouTube, tá? Então é só o tempinho da gente fazer o upload, a edição. Então vocês podem acessar diretamente no canal do CQH no YouTube, que essa gravação vai ficar disponível lá e toda essa apresentação da Cíntia e da Paula, tá ok? Só isso, Muito doutor bem. Jaime. Ok. Muito bem, pessoal. Então, chegamos mais uma vez ao fim de mais uma assembleia dos hospitais do programa CQH e mais um exemplo, como o Dr. Milton disse, do quanto é importante o compartilhamento das experiências e das boas práticas. Parabéns de novo à Santa Casa de Limeira e um abraço a todos. Até a próxima. Bom dia, pessoal.